Oi, gente! E aí? Hoje a gente tá aqui sem café, mas com conversa. A gente tá aqui sentado debaixo de uma árvore e refletindo, conversando. E por que não ligar a câmera e falar com vocês também, né? A gente estava aqui falando como que há muitas coisas na nossa vida, né? A gente fica em muita aflição, em muito desespero, que às vezes a gente quer alcançar certas coisas, a gente se compara com outras pessoas e às vezes a gente sente como se a gente não estivesse andando tanto, se a gente estivesse ficando para trás. E muitas vezes, quando a gente se vê nesses momentos de aflição e desespero, a gente entra num ciclo de fazer, e muitas vezes esse fazer é inconsciente, né? Não é uma coisa conectada com Deus. E quanto mais a gente faz, mais a gente cria problema. Eu até estava escutando um pastor ministrando ontem e ele falava exatamente sobre isso que a Marcela citou aqui para vocês. Primeiramente, boa tarde, né? E o quanto a gente vive aflito, ansioso, porque nós vemos as pessoas passando na nossa frente, às vezes tem um colega do lado passando, que a gente está vendo, e a gente vai vendo todo mundo passando e a gente não vai, a gente não sai do lugar. E isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, um desespero, e por conta disso nós acabamos fazendo coisas sem pensar, sem tomar consciência do que nós estamos fazendo. A gente não quer saber se nós estamos conectados ou não, se de fato é aquilo que a gente quer, que a gente precisa. A gente só faz pelo medo de ficar para trás, pelo medo de não conseguir, pelo medo de não conseguir alcançar o outro que já está lá na frente. E isso acaba gerando não só ansiedade, como um sofrimento muito grande, né? É muito pior, né? Porque a gente, ao invés da gente se acalmar e procurar no silêncio e na calma encontrar as respostas dentro de nós, na nossa consciência, as mensagens de Deus, né? A gente acaba fazendo coisas externas que muitas vezes elas vão se tornar as causas dos nossos próximos problemas, né? Então, como é importante para a gente, nesses momentos, lembrar que não adianta a gente se desesperar se a gente não tem a resposta, que não adianta a gente ficar aflito, atirando para todos os lados, se não tem um sentido pra gente, se a gente não encontrou uma direção. E que normalmente é exatamente o oposto que a gente faz, né? Exatamente o contrário, a gente fica buscando no externo essa resposta que não tá lá. E aí ele trouxe até uma palavra que eu estava precisando ouvir também, porque eu também estava me sentindo dessa maneira essa semana, desconectada, talvez parada, não conseguia sair do lugar e por algum motivo eu estava sentindo que eu estava ficando para trás, que eu não estava conseguindo progredir. E aí quando ele disse, liberou essa palavra, eu fiquei muito calma, porque aí eu consegui me reconectar de novo. O que é normal, acontece comigo, acontece com você, vai acontecer com todos em algum momento da vida, isso é normal. Mas o que é importante que eu e a Marcela sempre frisa aqui? A gente passar por esse período, por esse momento, que vai acontecer da gente se desconectar, acabar gerando ali um sofrimento, mas que seja passageiro, que a gente consiga achar um ponto de partida para a gente se reconectar novamente. Então, seja buscando uma palavra, um ambiente que vai trazer esse conforto para a gente, que vai ajudar a gente a se reconectar mais rápido, né? A gente voltar à nossa consciência, à nossa realidade. Então, sim, ele disse exatamente isso, que nós não temos que ficar ansiosos, sofrendo, né? Gerando todo esse sofrimento no nosso coração, na nossa alma, porque a gente está exatamente no lugar que a gente deveria estar. E a gente não precisa correr para alcançar ninguém. Nós precisamos simplesmente, nesses momentos de desespero, de agonia, de preocupação, de ansiedade, parar, colocar o pé no freio, parar onde a gente está, ficar quietinho, se reconectar com Deus. Então, através de uma oração, você e Deus, buscar de forma mais profunda e esperar até que a sua resposta chegue. Porque Deus fala conosco. Deus fala conosco em todos os momentos, em todos os períodos ali da nossa vida. Ele fala conosco, mas muitas vezes
A gente está com o coração tão cheio, tão sobrecarregado, tão ansioso, tão entristecido, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Ele fala Sim. conosco nos detalhes no nosso dia a dia, mas pela correria do dia a dia, pela ansiedade, pelo sofrimento, pelo desespero, pelo medo, a gente acaba sufocando a voz dele. E o quanto é importante a gente ter esse momento, a gente parar, fala, peraí, eu não estou para trás, eu não estou parada, as coisas estão caminhando como tem que ser, e eu preciso desse momento. Eu preciso desse momento parada para eu me reconectar com Deus, seja através de uma oração ou daquilo que você acha que vai te conectar com Deus, daquilo que dá certo para você, e esperar. Simplesmente esperar, fica tranquila, fica tranquilo, espera porque Ele vai nos dar um comando. Qual será o nosso próximo passo? Ele vai falar com a gente e não tem coisa mais certa e mais segura e que vai fazer a gente andar com mais segurança do que isso, do que a gente colocar o pé no freio, parar, esperar. Ficar quietinho onde a gente está, no lugar que a gente está, orar e só dar o próximo passo quando a gente tiver uma resposta de Deus. E o interessante que eu ouvindo a Cananda falar essa experiência que ela teve, né, ontem em relação ao pastor que trouxe essa mensagem, é muito interessante de pensar que, apesar de ser nomes diferentes, por exemplo, dentro da psicologia, né, principalmente na minha abordagem, é a mesma coisa. Porque quando a gente está muito ansioso, a gente tem um lado nosso que está falando que não é esse lado do espírito, né? Esse lado da consciência. É o lado das vozes da nossa cabeça. Então, quanto mais a gente está aflito, ansioso, angustiado, mais a gente está sendo dominado tanto pelas nossas emoções, que variam com as coisas que vão acontecendo, quanto pelos nossos pensamentos, as nossas crenças. Então, essas vozes, né, tudo isso que passa na nossa cabeça, normalmente ela não nos guia certo, porque ela está muito com base no externo. Então, assim, percebe que nesses momentos de ansiedade, tudo que a gente faz, muitas vezes é de uma maneira errada. É de uma maneira que depois gera um prejuízo, que depois a gente está mais distante de Deus, dessa conexão espiritual. Então, sempre que a gente se vê nessas situações de desespero, de comparação, de sentir que não está andando, o ideal não é a gente tentar fazer 1000 coisas. É realmente a gente parar, porque é no silêncio que a gente se conecta com a consciência. É igual a Cananda falou, né? Não é no barulho que a gente vai ouvir Deus. É lá, no quietinho, é esperando que as coisas... Se a gente não tem o que fazer, se a gente não tem um caminho para andar, se você não sabe qual a direção, não fica ansioso para andar de qualquer forma. Se acalma, porque esse tempo é o tempo de capacitação. É o tempo que às vezes é o silêncio que você precisa, a calma que você precisa, a paciência que você precisa para alcançar exatamente o que ali para frente está te esperando. Então, assim, a gente só se conecta com a nossa consciência, com esse lado do espírito, com esse lado de Deus, quando a gente está na calma, quando a gente está no silêncio, quando a gente está equilibrado, né? No desespero, isso não vai acontecer. Então, sempre que a gente estiver assim, é essa consciência que a gente precisa ter de calma. Agora eu vou colocar todas as minhas emoções na gaveta, vou colocar os meus pensamentos, a minha vontade de fazer alguma coisa e guardar. Amanhã eu abro essa gaveta de novo e eu analiso de outra forma, eu vejo melhor. Porque você pode perceber que no dia seguinte, se você se acalmar e respirar, as coisas mudam, né? Você já olha as coisas com uma outra perspectiva, você às vezes vê com mais calma, e aí você tem um passo mais certeiro, mais fincado naquilo que não é variável, né? Naquilo que não muda com o tempo. Que é na certeza, na sua consciência, no seu propósito, no sentido da sua vida, em Deus. Porque no desespero a gente acaba pegando qualquer caminho, correndo para qualquer direção, e acaba não sendo um passo firme. Uhum. Lá na frente isso vai trazer um problema para a gente, porque a gente fez em um momento de desespero, em um momento que a gente estava desconectado, simplesmente na ânsia de querer chegar, de querer alcançar, de querer correr, de querer sair do lugar. Sim. E quando na verdade a gente já está no nosso lugar. Isso. Então, o como é importante a gente ter essa calma, esse respiro, esse momento de respiro e confiar, parar, orar, pedir um direcionamento e só dar o próximo passo
quando você estiver claro, quando isso estiver claro no seu coração, que de fato é isso, quando você sentir paz,